dele fosse. Aliás, o próprio Código Civil estabelece esses deveres para o comodante, para o comodatário. Quer ver? 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria coisa fosse, a coisa emprestada, não podendo usá-la, senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário é constituído em mora, ou seja, notificado para a entrega e ainda não entregou. Além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que foi arbitrado pelo comodante. Então, o comodato nada mais é do que um empréstimo. Empréstimo esse que também é um ato unilateral. Eu não preciso de uma contraprestação. Eu vou te emprestar, não te quero nada em troca daquele caseiro. Eu não quero aluguel dele. Agora, se eu notifiquei, olha só, daqui a 30 dias você vai sair do imóvel porque eu preciso desse espaço para ocupar o meu escritório. Dentro daqueles 30 dias, ele não me entregou, é cabido um aluguel. Ok? Mas eu poderia despejar se precisasse. Antes dessa medida, você vai ter a notificação da mora. Até porque até a 8.245 também estabelece. Notificação. Deixa eu, ao invés de fazer... Sim. Até porque é uma questão de prova. Né? Registrado. É uma questão de prova. Tá? Imagina o seguinte. Carro emprestado. Eu tenho 2 carros. E aí, eu empresto um carro para um amigo meu para ele ir para o trabalho todos os dias. Em determinado dia, eu chego para ele e falo assim, olha só, você tem que me devolver esse carro, porque o meu filho já vai completar 18 anos e eu quero dar esse carro para o meu filho. Só que aí você, poxa, mas já tem contrato para fazer entrega de legumes, coisa e tal, não posso te entregar. Então, eu vou estabelecer um valor referente ao período que ele não me devolve o bem. E aí vai se transformar em uma locação. Ok? Mas eu não posso simplesmente pegar, né? Não. Porque foi com o meu consentimento. Por que você não pode tomar, fazer uma busca de atenção? Você vai estar, na esfera penal, você vai estar exercendo um direito arbitrariamente, você vai estar exercendo um 350, o exercício arbitrário das outras razões, e na questão civil, você vai estar incidindo em abuso de direito. Tudo isso por causa do tal de boa-fé. Tal da boa-fé. Entendeu? O comodado foi. Professora, só uma dúvida no comodado. A partir de que ponto que ele deixa de ser comodado para já virar uso capião no caso? Perceba, vai ser uso capião quando você tiver uma posse mansa e pacífica. Quando você tem uma posse mansa e pacífica, você exerce um domínio completo sobre aquele bem. Deixa de ser mansa e pacífica quando você tem uma precariedade daquele direito, você tem uma precariedade daquele domínio, daquela posse. Você, quando exerce o domínio de um bem, sabendo que você tem que devolver, você não pode dizer que aquele domínio, aquela posse é absoluta. Porque você sabe que existe um detentor. Você aí está funcionando como um possuidor direto ou um mero detentor. Mas o fato de você saber que você tem que devolver, tem um prazo, ou não tendo um prazo, mas você me conhece, nós temos um contrato escrito, de comodato. Precisa ser escrito o contrato? Não necessariamente escrito, porque até porque a forma dos contratos é livre. Porque eu já vi casos, só onde eu trabalho, eu já vi casos dessa situação. Quando que você vai ter um pessoas, comodato que se transmuda para uso capião? Quando você tem uma, eu vou dar antecipando na matéria de direitos reais, você tem uma reversão. Aliás, não reversão, não vou esquecer, não é uma reversão, é um outro nome. Você tem a mudança do ânimo da posse. Você exerce sua posse no sentido de ocupar por um determinado tempo para depois você entregar. A partir do momento que aquele possuidor indireto, que é o dono, não cobra, não estabeleceu prazo,
e aí você começa a usar aquele bem como se dono fosse, você exerce um domínio de fato e de direito, aí você pode falar que você é consumidor, você já tem aí configurado um requisito do uso capião. Professor, não precisa aprofundar, era só para ver se realmente estava bem... É possível. É possível você transformar esse comodato num requisito de posse. E aí você vai ter que implementar o uso capião. Mas o uso capião é sempre declarado judicialmente. Fala. Você pode também, no caso do comodato, quando você deixar de prestar os serviços particulares do contrato de comodato ou deixar de atender o que foi pactuado. Você, por exemplo, você não comete uma lanchonete, você pega uma geladeira de comodato, põe no setor que bom. Quando você deixa de Mas aí, no termo do seu contrato de comodato, existe ali uma finalidade exclusiva do dono da marca. Quando você rompe com esse acordo, quando você rompe com essa quebra do contrato, você ali está inadimplindo. Aí surge para o donatário, no caso aqui bom, ou perdas e danos. Então seria como se você deixasse de prestar os serviços de todo particular. Não faz essa relação, porque aí você está trazendo a ideia de uma contra-prestação. A gente já acabou de ver que o comodato, ele também é um ato jurídico unilateral. Por quê? Também, da mesma forma que a doação, ela é feita pela liberalidade. Você não espera uma contra-prestação. Você pode estabelecer encargo. Qual é esse encargo? Nessa geladeira, você só vai colocar sorvetes da minha marca. Nessa geladeira só vai ter cerveja se for Brahma. Entendeu? Mas o comodato, ele não traduz uma contra-prestação para o comodatário. A diferença da doação para o comodato é que na doação você entrega o domínio. No comodato você entrega a posse. Foi? Uma questão do comodato é comum até para esses operadores de internet que eles dão um modem de comodato se você clicar durante 2 minutos. Só que se você sai antes, eles cobram. Se você rompe com esse prazo, você incide em perdas e danos. Aí a multa abstraente tem natureza jurídica de cláusula penal do contrato. Tá? Jesus, Maria, José me socorre. Estou cansada de rir. Não, nada disso, que responsabilidade civil é pior ainda. Comodato, coisas não fungíveis. Comodato é sobre bem infungível. Significa que é um bem que não tem substituição. É diferente do mútuo. Mútuo é um empréstimo de bem fungível. Mutuário da Caixa Econômica. Mutuário da Caixa Econômica pega empréstimo para comprar um bem, para comprar uma casa. E o dinheiro aqui, ele é um bem fungível. A fungibilidade do bem se traduz pela sua substitutividade. Jesus, Maria, José me socorre. Empreitada. Não, agora a prestação de serviço, é isso? Prestação de serviço que não estiver sujeita à lei trabalhista ou lei especial, rege-se pela disposição deste capítulo. Jesus, Maria, José me socorre melhor. Empreitada. Cara, eu estou muito com vocês não estão entendendo. Empreitada, prestação de serviço. Quando você tem uma prestação de serviço que não é regida pela CLT,
Na CLT você tem hierarquia e subordinação. Artigo 2º da CLT, se não me engano. 2º da CLT, se não me engano. Cara, eu estou lembrando de você de algum lugar. Eu acho que você já estudou comigo. Você não estranha pra mim. Tudo de camisa azul. Sério? Caraca, sua mãe me chama. É a primeira aula, né? Acredito nisso. Sério? Você viu o nível? Não tem nada não, relaxa. Tá começando a dar tempo. Senão eu tô precisando tomar água, tomar um café. Já vou descer. Já vou liberar também, porque eu tô precisando. Tá chegando no limite. Caraca, que loucura, que viagem. Que viagem! Olha aqui! Então, a prestação de serviço que não tenha hierarquia e não tenha subordinação vai ser um contrato de prestação de serviços. Perceba que é uma relação igualitária. Exemplo, professora. Pedreiro. E aí, de acordo com a jurisprudência do STJ, desde 2008, alguém aqui tem parede de pedreiro? A obrigação de construir é impessoal e fungível, transmissíveis aos herdeiros e sucessores do construtor. Reza pro teu pai, pra tua tia, pra tua mãe, pra quem for, pra ele adquirir